Olá, amigos, companheiros queridos. É uma grande alegria estarmos juntos em mais um dia em que agradecemos a Deus pela possibilidade de nos reunirmos para estudarmos as passagens de Jesus e de todos esses colaboradores do seu ministério. Que possamos juntos rogar a Deus e a Jesus e aos mentores e guias espirituais a paz do dia de hoje, a serenidade, a cautela necessária, mas a disposição para atender o outro em nome do Cristo. Que a nossa vida seja sempre assim, uma vida de serviço e atuação no bem. Hoje a nossa lição dessa nossa playlist Caminho, Verdade e Vida, lição essa trazida pelo Espírito Emmanuel, é a mensagem 46, que tem como título Quem és? E Emmanuel nos começa com uma passagem da carta de Tiago, no capítulo 2, em que diz assim: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outro? Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou liviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviço. Um magistrado pago pelas economias do povo é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será que este assunto é de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? É verdade, não é? Como que às vezes um parecer leviano vai descambar, né, como diz assim, um erro maior que o outro cometeu. Às vezes a observação do proceder lá de um companheiro de estrada, a forma como se comenta e interpreta aquela atitude dele, o desastre é muito maior do que aquele que ele fez. Muitas pessoas têm na sua profissão, na sua obrigação, né, de cumprir a questão profissional, o ato de observar e julgar. Então ele aqui nos dá o exemplo, por exemplo, de um administrador que tem que observar, né, os elementos humanos. Tem que observar como é que está trabalhando o funcionário, tem que chamar o funcionário, tem que, muitas vezes, até demitir um funcionário.
em nome daquela coletividade. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Aqueles que são conscientes, logicamente, um juiz também é chamado, né, pelo serviço que ele presta à sociedade, ele tem que examinar ali aquela criatura, tem que julgar, ele tem que dar uma sentença para a defesa do bem coletivo. Da mesma maneira, não deve ser fácil. Quantas sentenças, quantas questões esses profissionais e tantos outros, né, devem sofrer. É a extensão de um trabalho desse, a delicadeza de um trabalho desse, para que não sejam injustos, para que não sejam parciais, levianos. Então, deve ser uma atividade de muita responsabilidade mesmo, de muito compromisso, porque é com a própria consciência acima de tudo. E ele nos fala aqui que na estrada comum, mas de uma maneira geral, um grande número de pessoas é viciada nisso, na precipitação e na leviandade de dar pareceres. Então é aquela história, viu uma situação, a mente viciada, deseducada, já entra em processo de julgamento. Certo, errado, vai pelos padrões, bonito, feio, concordo, não concordo. De uma forma assim, tão prática, tão rápida, né? E nós temos que nos recompor na realidade com essas atitudes. Porque é um vício de comportamento precipitado. Muitas vezes nós estamos ali vendo aquela situação, é a ponta de um iceberg, nós não conhecemos os dois lados da moeda, como se diz. Nós não conhecemos o histórico para aquela situação ter chegado ali. E se nós, nessa encarnação, não fomos chamados nem para administração, nem como juiz de futebol, vamos nos aquietar, vamos ter mais moderação, mais cuidado. Né? Deus deu uma vida, né? Nesse momento, é uma vida para cada um de nós cuidarmos e nos responsabilizarmos. E já é bem difícil cuidar da minha vida. Como é difícil. Imagina cuidar da vida dos outros. Então nós precisamos ser mais responsáveis. E não só aquilo que falamos da vida do outro, não, do que pensamos também. É quando a nossa mente começar a observar e já começar a querer, né, se precipitar, se arvorar em juiz da vida alheia, nós não pensamos assim, eu tenho condições de julgar isso? Eu tenho, eu conheço essa história? Realmente isso é verdade? Né? Por que eu vou me envolver? Nós nos tornamos, muitas vezes, testemunhas de situações que nós seremos arrastados ali como testemunha, sem necessidade, por nos envolvermos emocionalmente e mentalmente com situações que não nos diziam respeito. Muitas nós temos que nos envolver. Situações familiares, nossas situações pessoais, às vezes na área profissional, mas outra, nós estamos andando lá na rua, ao largo da situação. Nós é que levantamos o dedo e falamos assim, deixa eu julgar um pouquinho, deixa eu ali deixa eu bater mais um preguinho ali na vida da criatura. Ó, deixa eu ir lá e dar mais a minha opinião também, porque eu disso aí entendo pra caramba. Minha vida tá toda enrolada, mas da vida dos outros eu entendo a beça. Seria isso? Né? Então, existe... uma vez eu li um texto que a pessoa dizia que nós parecíamos que estávamos andando assim numa fila indiana, né? Um atrás do outro, carregando um saco na frente e um outro saco atrás, aqui nas nossas costas. Nós passávamos o tempo todo com os olhos, né, voltados para esse saco aqui da frente que carrega as nossas virtudes, aquilo que nós temos de bom, a nossa qualidade. E nesse saco aqui de trás, essa sacola de trás, nós temos aqui os nossos defeitos e os nossos problemas. E aí a gente esquece que está com o saco atrás das costas, fica olhando o companheiro que está ali andando adiante da gente, com aquele saco, e fica lá fazendo observações dos defeitos que ele tem. Esquecidos
que o outro também está nos vendo com o que nós carregamos ainda de, de situações incongruentes, de erros, de descaminhos, de enganos. Por isso que nós caímos tanto, né? Por isso dizer de Paulo, aquele que está em pé, olhe e não caia. Porque para se manter no mínimo levantadinho já é muito difícil. E a gente cai muitas vezes para aprender a respeitar aquele outro que vai cair logo depois da gente. Aí quando o outro cai, a gente, como foi recente, a gente fala assim, pô, acabei de cair sobre isso. Quem sou eu? Então realmente é uma grande pergunta, né? Quem és? Quem és você que se julga em condições, né, de julgar a outro? Se Jesus não foi capaz de emitir o julgamento ali diante da situação da mulher que se encontrava ali sendo dita como adúltera. Quem sou eu para julgar a vida do vizinho, o comportamento de A, B e C, a fala do outro? Quem sou eu? Então, quando a gente começa a se olhar mais com calma, buscando nos conhecer, nós não teremos coragem nunca mais de falar de quem quer que seja. Porque a hora que realmente passamos a nos olhar com tantas dificuldades e até incoerências, ficamos mais calados. Cada vez mais calados nesse sentido. Os olhos observam a situação e nós já enviamos para aquele outro vibrações de coragem, para independente da situação que seja, que ele tenha as vibrações ali de força, de coragem, para dar conta daquilo que ele está plantando, daquilo que ele está causando. Porque Deus é Pai de todos nós. Nós nunca podemos esquecer disso. Não estamos aqui em critérios de exceção. Somos todos filhos de um Pai bom, justo e amoroso. Que Jesus assim nos mantenha direcionados cada vez mais para dentro de nós, buscando nos conhecer com a intenção de nos modificarmos sempre, para caminharmos junto a esse Jesus tão querido aos nossos corações. Muita paz a todos.